vamos fazer assim, vou tentar fazer uma análise aqui para você, vou tentar desenhar o Brasil hoje. O Brasil hoje, na minha opinião, é isso aqui. Então você tem o Brasil, não, aqui, não sei se você dá para ouvir essa cor. Dá para ver a cor? Dá para ver direitinho a cor aí? Não dá para ver muito bem, né? Porque é uma cor muito fraca. Mas dá para você ver, né? Então, esse aqui é o Brasil. Aí você tem, vamos dizer, a direita bolsonarista, né? A direita bolsonarista. E aí você tem a extrema esquerda, né? Que é o petismo. Então você tem assim, tá? Dá para ver as três bolas aí? Dá para ver, não dá? Então você tem o bolsonarismo, que tá aqui, né? Que é o bolsonarismo. Aqui você tem, vou botar aqui o P, não é P de povo, é P de plateia, tá? E você tem aqui, no caso, povo, e você tem aqui, no caso, queira você ou não, é povo. Tá? Aqui é Lula. É Lula. Então, o Brasil, ele é mais ou menos assim. Você tem a maioria do povo brasileiro, a grande maioria do povo brasileiro, eles não são bolsonaristas, não são petistas, eles não querem saber de política, eles são o que nós chamamos de plateia. Eles estão assistindo tudo, mas eles estão muito preocupados com futebol, novela, carnaval, Copa do Mundo. Pessoal, não tem nada de errado você gostar de futebol, novela, carnaval, Copa do Mundo, desde que você não ignore a política. O problema é que essas pessoas aqui, que é a maioria do Brasil, eles ignoram totalmente a política e só se importam com coisas fúteis. A prioridade deles são coisas fúteis. Eles acreditam que política não presta para nada e que política não muda em nada a vida deles. Já aqui são vocês são povo, eles são plateia. O petista também é povo, porque o petista reage em favor do Lula. Você reage em favor do Brasil. Eles não reagem em favor de porcaria nenhuma. Então, essa eleição, ela é assim. Quem vai ganhar as eleições? Bom, quem vai ganhar? Lula ou Bolsonaro? Vai depender de quem conseguir levar mais dessas pessoas daqui para aqui. Daqui para aqui. Essa vai ser a eleição. Esquerdista vai votar no Lula, bolsonarista vai votar no Bolsonaro. Essas pessoas votarão para quem? Se a gente convencer essas pessoas de votar para o Bolsonaro, nós vencemos. Se essas pessoas convencerem esses a votar para o Lula vence. Assim vai ser a eleição. A plateia é assim. Por isso que eu falei para vocês, eu não sei, mas, na minha visão, o vice daqui do Bolsonaro, o vice, ele vai ser alguém que nós não vamos gostar. Por quê? Porque o vice, ele terá de agradar essa gente. Se você vai agradar essa gente, você não vai agradar essa gente. Entendeu? Mas o trabalho do vice é trazer votos dessas pessoas para o Bolsonaro, né? Essa é a estratégia. O Lula vai fazer a mesma coisa. O Lula vai tentar o vice, como o Alckmin, que é alguém daqui, para vir para cá. Talvez o Lula consiga até um outro vice, a gente não sabe. Mas o jogo vai ser esse. O jogo é esse aqui. Então não tem como o Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Não tem como. Porque agora, por exemplo, nesse momento, eles estão pensando em criar uma terceira via. Mas, Fábio, olha só, se eles são a maioria, se eles criam uma terceira via, então eles ganham, Fábio, né? Você cria a terceira via, você bota aqui a terceira via, vou botar preto, você cria a terceira via, né? Aí, Fábio, eles ganham, porque eles são a maioria. O problema
é que você pode criar uma terceira via. Só que, olha só, aqui você tem o bolsonarismo, que você já tem uma base maior do que a base petista. Você vê que o bolsonarismo é maior do que o petismo? Aí é onde muitos de vocês estão enganados. Vocês falam assim, não, o bolsonarismo é a maioria do Brasil. Não, não é. O bolsonarismo é a maioria dos que gostam de política, o que lutam por política. Você tem, ó, bolsonarismo gostam de política, petismo que gostam de política. Entre os petistas e o bolsonarista é o maior no jogo político que existe. Mas a maioria do Brasil não gosta de política. Então, se você cria uma terceira via, você fala assim, porra, então, se a maioria não é Lula nem Bolsonaro, você cria uma terceira via e você ganha. Não, por quê? Porque você não tem base. Qual é a base da terceira via? A base da terceira via seria isso aqui, ó. Não vou botar vermelho. Aqui, ó. A base da terceira via seria isso aqui. Entendeu? Quer dizer, a base bolsonarista é muito maior do que a base da terceira via e a base petista é muito maior do que a base da terceira via. Porque da mesma maneira, a terceira via teria de convencer essas pessoas a votarem para eles na terceira via. Essas pessoas aqui, elas estão aqui para serem convencidas. Então a terceira via nunca vai acontecer, porque eles não têm base de terceira via. Eles têm um montão de gente que não se preocupa com política, que tem que ser convencidos a votar para o Bolsonaro, por Lula, ou criar uma terceira via. Não conseguirão, numa base tão pequena, trazer mais pessoas do que o Bolsonaro conseguirá trazer ou que o Lula conseguirá levar. Então eles não vão ganhar nunca a terceira via. Então o jogo do Flávio Bolsonaro será o quê? Fazer acordos. Você não gosta de acordos, eu entendo, porque muitos de vocês foram ensinados a vocês que a maioria é bolsonarista. Por exemplo, se a gente está aqui, na sua cabeça, o Brasil é assim. Na sua cabeça, na sua, eu digo, alguns de vocês. Alguns de vocês, o Brasil é assim. Isso é Bolsonaro, isso é terceira via, e isso é o petismo. É isso que inventaram para vocês, mentiram para vocês. Então você foi enganado em acreditar que bolsonarismo é aqui, tudo isso, que o pessoal que só quer saber de futebol e samba é isso aqui, e o petismo não tem ninguém. Porra, não existe petista. Petista é só isso aqui, ó. É isso que botaram na sua cabeça. Se isso fosse a verdade, por que o Brasil não parou? Se isso fosse verdade, por que quando o Bolsonaro foi preso não houve manifestação e parou a porra toda e a gente mudou o Brasil? Porque isso não é verdade. Isso aqui é uma ficção científica que colocaram na sua cabeça, mas não adianta que você acredita nisso, você continua acreditando nisso e não importa. Mesmo que todas as evidências mostrem que isso não é verdade, você não quer mudar porque é uma mentira que te faz sentir melhor. Mas se você olha para a sua família não é assim. A sua família não é assim. Se você pergunta para sua família, você quer ir para uma manifestação, você quer ir ou quer ir para a praia, todo mundo vai dizer, eu prefiro ir para a praia, prefiro ir para o churrasco, prefiro assistir um jogo de futebol do que ir para uma manifestação. Então você entende que a maioria do Brasil é isso aqui, não é isso aqui. Então esse que é o problema. Então o que acontece? Agora, falando da verdade como é o Brasil, né? A maioria é o pessoal da putaria. Aí você tem o Bolsonaro que tá aqui. E você tem o Lula, que é menor do que o Bolsonaro, que tá aqui. Se você entende isso, então qual é a jogada do Flávio Bolsonaro agora? A jogada do Flávio Bolsonaro é: o que posso fazer para ganhar o pessoal do Centrão? Porque eu preciso convencer essas pessoas. Aqui dentro, o Tarcísio é bolsonarista, mas as pessoas que votam no Tarcísio, eles estão aqui dentro. Entendeu? Então, o que eu vou fazer como Flávio Bolsonaro, de acordos no Centrão, para fazer com que o pessoal do Centrão traga essas pessoas para o bolsonarismo, para a gente vencer as eleições. E a mesma coisa que o Lula vai fazer para fazer isso aqui. Então a briga vai ser como é que a gente vai convencer. Então aí vai ser o seguinte, quem vai ser o vice do Flávio? Né? O pessoal do Tarcísio. O Tarcísio vai apoiar o Bolsonaro? Vai. O Tarcísio vai apoiar o Bolsonaro. Com certeza que vai.
E agora começam essas jogadas. Aí, por exemplo, a Faria Lima, que é o mercado financeiro, né? O mercado financeiro. Você viu que o mercado financeiro caiu. Por que caiu? Ah, caiu porque eles não gostam do Flávio. Não, mentira, seus vagabundos da mídia. Caiu porque o Lula é favorito em ganhar as eleições. Como o Flávio não é conhecido, o Lula é, então eles acham que a escolha do Flávio faz com que o Lula seja favorito. E se o Lula é favorito, o mercado sangra, o mercado não gosta. Então o mercado caiu porque o Lula pode ganhar as eleições e não porque o Flávio pode ganhar as eleições. Se as pesquisas começarem a mostrar o Flávio subindo, o mercado vai subir. Porque o mercado vai ver que Lula provavelmente vai perder. Então, se Lula começa a cair, o Flávio subir, o mercado sobe. Porque essa indicação do mercado não é que o Flávio ganha as eleições e é ruim para o mercado. Não. É que se Lula ganha, o mercado é ruim para o mercado. Por isso que o mercado está caindo. Então, o que o Flávio precisa fazer? A jogada do Flávio agora é trazer o Centrão para aqui e trazer o pessoal do mercado para aqui. Ou seja, ele tem que falar, o meu ministro da Economia, fazer igual o Bolsonaro. Meu ministro da Economia não tendo porra nenhuma de economia, tudo bem. Mas o meu ministro da Economia é um puta cara da economia. Então, isso vai continuar, vai fortalecer a direita, vai ver, olha, vai ter o apoio do Centrão, vai começar a favorecer o Flávio, e aí vão ver que Lula tem a chance de perder, o mercado começa a mudar, as coisas começam a mudar. Então, se você entende o Brasil é isso. E você fala assim, porra, Fábio, então o Brasil tá numa merda. Pessoal, o mundo todo é assim, não é o Brasil. O mundo todo. Se você vem nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Você fala assim, Fábio, como é que é os Estados Unidos? Os Estados Unidos é assim, ó, você tem o pessoal que só quer saber de futebol e putaria, é isso aqui, esse é os Estados Unidos. Aí você tem o pessoal conservador, tá aqui, né? E os democratas estão aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Fábio, por que o Trump venceu as eleições? Porque o Trump, aqui no caso, o conservador, ele conseguiu botar o J.D. Vance, que era o quê? Do Centrão. O J.D. Vance era o cara que chamava o Trump de nazista. O Marco Rubio, que é o braço direito do Trump, chamava o Trump de nazista. O Marco Rubio conseguiu trazer essas pessoas do Centrão e foi por isso que ele ganhou. Por que a Kamala Harris perdeu? Porque eles não conseguiram pegar os independentes ou Centrão para votar para eles. Por isso que eles perderam. Então é mais ou menos igual. Se você vai para o mundo todo é assim, pessoal. A maioria da população não gosta de política. E por isso que a gente está na merda, a maioria do mundo. Por exemplo, se você vê muitas eleições, 40% de gente não vota. Então, esse é o problema. Se a direita votar, nós temos uma chance de ganhar. Mas a direita não pode fazer essa burrice de ficar em casa. Ah, eu não gosto do Flávio. Porra, Flávio e Lula. Você não tem que gostar do Flávio. Se você não odiar o Lula, você tem algum problema mental. Então você precisa ser ajudado. Você precisa ir para um psicólogo para te ajudar. Eu não posso te ajudar. Se você gosta do Lula, então o seu problema é um psiquiatra e eu não posso te ajudar, tá bom? Flávio Bolsonaro e Lula. Ah, não sei em quem votar. Procura um psiquiatra imediatamente, porque você tem um problema grave e só um psiquiatra pode te ajudar. Se você estiver fazendo essa equivalência de Lula e Flávio Bolsonaro, você precisa buscar um psiquiatra, rápido, porque aí já fugiu das minhas condições de tentar te ajudar. Não tem como te ajudar, tá bom? Se a sua dúvida é essa, um psiquiatra, tá? Busca um psiquiatra bom que possa, nesse caso, curar a sua doença, porque eu não tenho o que eu possa fazer. Entendeu? Não tenho o que eu possa fazer. Vamos lá. Vamos ver se você tiver a... Agora eu quero pegar perguntas de vocês aí sobre esse assunto aqui. Desculpa que não dava para ver direito, eu sou meio cego, se você não sabe. Não deu para ver direito. Se tiver alguma pergunta sobre isso, e esse é o nosso trabalho de sábado, é tentar explicar. Fábio, eu discordo de tudo que você falou. Tudo bem, não tem problema nenhum, respeito sua opinião, não tem problema nenhum. Continua acreditando no Papai Noel, tá? Continua acreditando no Papai Noel. É bem simples assim.
Alguma pergunta sobre isso? Alguma pergunta sobre o que a gente está falando aqui, tá? Para a gente tentar. E, pessoal, eu queria pedir a você, você que dá superchat, ajuda o nosso canal, eu queria fazer um pedido. Ao invés de dar R$10, R$20, R$100, R$200, R$500, doe membresias. Por exemplo, eu ia dar R$20. Olha lá embaixo quantas membresias custa R$20. 3, 4, 5, sei lá quantas são. Doe membresias. Eu quero que muitos se tornem membros do canal. Por exemplo, aquela live que eu mostrei para vocês, que eu falei, eu não posso... Olha só o que é estratégia. O que eu falei na live que eu mostrei para vocês? Eu não posso falar isso aqui nas lives, porque eu não quero dar ouro pro bandido. Mas, na minha visão, o Flávio Bolsonaro será o escolhido para ser presidente do Brasil. Mas eu não falei isso publicamente. Por quê? Porque se eu falo isso publicamente, a esquerda escuta. E aí, eles começam a ir para cima do Flávio. Então, eu não podia falar aquilo publicamente. Eu podia falar aquilo nas nossas lives privadas de forma muito clara. Publicamente, eu podia dar um hint. Eu podia dar uma pista para vocês, mas eu nunca pude falar abertamente como eu falei, que o Flávio seria o candidato. Entendeu? Então, faça isso aí, tá bom? Ajuda a gente a crescer isso aí. Alguma pessoa tem alguma pergunta sobre isso? Sobre o que a gente tentou explicar aqui? Você? Então, por exemplo, eu falei assim no Código 22 ontem. Pessoal, provavelmente você não vai gostar do vice. Pessoal, eu não sei. Eu não acho que vai ser o Bolsonaro que vai escolher o vice. Eu acho que o Bolsonaro escolhe o presidente, então ele escolheu o Flávio, e o partido vai fazer uma análise de acordo para o vice. Claro que vai ter a opinião do Bolsonaro, mas quem vai escolher o vice, eu acho que vai ser o partido. E na minha visão, e eu posso estar errado, eu tô fazendo, eu não sei, eu não tô na reunião com os caras. Então, como que eu vou fazer uma análise de algo que eu não tô nas reuniões? Por exemplo, eu acertei do Flávio Bolsonaro nas análises, mas eu poderia ter errado. Não é? Eu falei para as pessoas, até falei para o pessoal, ó, pessoal, eu não tenho nenhuma prova, eu não tenho nenhuma informação interna, mas é o que eu estou lendo nas entrelinhas. Então será o Flávio. Eu poderia estar errado. E a mesma coisa, eu posso estar errado. E eles podem escolher um vice que seja um puta vice. Mas, na minha opinião, nesse cenário que eu descrevi para você, necessitamos do centrão para trazer esse centro, então eu acho que vai ser alguém que provavelmente nós não votaríamos para ele. Alguém do Nordeste, que não seja raiz, alguém que seja mais centrão. Eu acho que é isso que vai acontecer, mas eu não sei, isso é uma análise, tá? Eu não tenho certeza disso. A gente vai tentar observar isso aí.